Senhor presidente, senhores deputados, imprensa, internautas, hoje nós vamos conversar sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro. Eu vou discorrer sobre o assunto como delegado de Polícia Federal, como deputado, como cidadão e como advogado. Eu tive lendo e ouvindo, através da imprensa escrita, falada, televisada. E ontem à noite eu anotei algumas coisas sobre o assunto, tendo em vista que é uma fala, é um fato eminentemente técnico. Então, de maneira nenhuma, nós queremos sair da linha técnica para entrarmos na área de política partidária. A intervenção federal no Rio de Janeiro ocorreu no dia 16 do corrente ano, sexta-feira, por decisão do governo federal, em intervir na autonomia do Estado do Rio de Janeiro. Foi a primeira decisão, nesse sentido, sob a vigência da atual Constituição de 1988. A partir de janeiro, de 16 de janeiro, o Estado do Rio de Janeiro, que é o terceiro Estado mais populoso do Brasil, que o primeiro é São Paulo, com mais de 40 milhões de habitantes, depois vem Minas Gerais, e o terceiro é Minas Gerais, com mais de 20 milhões de habitantes, e Rio de Janeiro, com mais de 16 milhões de habitantes. Como eu disse, é o terceiro Estado em população no Brasil, passa a ter 2 governadores em exercício, em pleno ano eleitoral, sendo Luiz Fernando Pezão e o general de Exército, Walter Souza Braga Neto, interventor federal, chefe do comando, também chefe do Comando Militar do Leste, que está, segundo a imprensa, acumulando os 2 cargos. E agora, chefe máximo das Polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e da Administração Penitenciária. O decreto de intervenção federal está previsto no artigo 34 da Constituição Federal. Nesse caso, o inciso 3º, o que diz o artigo 3º? Por termo, grave comprometimento da ordem pública. Por termo, grave comprometimento da ordem pública. Já o artigo 84 da Constituição Federal compete privativamente o presidente da República. Inciso 10, decretar e executar a intervenção federal. Ora, a intervenção federal está prevista na nossa Constituição. Em 2004, o governo brasileiro enviou tropas federais para o Haiti, para integrar as missões de paz da ONU, tendo, no entanto, encerrado o ano passado, isso após 13 anos. Não podemos, de forma alguma, e nem devemos, nem de longe, comparar aquela missão com a intervenção federal no Rio de Janeiro. Como muitas pessoas que eu li, pessoas estudadas do assunto, estão querendo comparar e dizendo que as Forças Armadas têm mais conhecimento durante esses 3 anos para ser aplicado no Rio de Janeiro, e que é absoluto isso incorreto. Por quê? Primeiro, que as legislações
Lá é uma, aqui é outra. E segundo, nossos costumes são diferentes daquele país. Então, como se pode dizer, são totalmente diferentes. Aquela missão não tem nada a ver com a intervenção federal do Rio de Janeiro. Ao contrário, no Brasil, o poder de polícia do Exército é muito limitado. O temor que o soldado possa ser exposto a uma condenação por causa de uma operação militar foi, em boa parte, superado pela lei sancionada no ano passado, no mês de outubro, pelo presidente Michel Temer, que transferiu para a Justiça Militar o julgamento de militares que cometerem crimes contra civis nas chamadas missões de lei e da ordem. A meu ver, as Forças Armadas são preparadas. A meu ver, as Forças Armadas não são preparadas para este tipo de missão, a não ser para áreas que já destruíram o poder do inimigo, pelo emprego total das armas e o poder do fogo. As Forças Armadas não têm perfil para patrulhar ações pontuais em áreas sob o poder do inimigo. A meu ver, o governo está colocando as Forças Armadas em uma situação de fragilidade perante a lei. Qualquer militar que atira, ele atira para matar. Certamente, e no momento atual, certamente vai ter a sua arma apreendida para exame balístico. Isso não para as Forças Armadas em guerra. O emprego das Forças Armadas são totalmente diversas. As Forças Armadas são totalmente diversas da destinação das honrosas polícias militares por princípio de emprego. As polícias civis e militares, ao dar voz de prisão, se não for receitada, mesmo assim, ele faz o máximo possível para não atirar. Porque sabe o que é a lei, o império da lei. Já as Forças Armadas são treinadas para atirar primeiro. E quem não quiser morrer, que se renda. Como se pode verificar, o treinamento das Forças Armadas é totalmente diferente das Forças Auxiliares. De acordo com o manual da Companhia de Cavalaria, é permanentemente proibido entabular, conversações com o inimigo. Qualquer tentativa deste, nesse sentido, deve ser repelido pelas armas. Então, como se vê, o treinamento de uma é totalmente diferente. Quando uma mãe manda um filho para servir as Forças Armadas, ela sabe que seu filho pode morrer em alguma guerra. Mas jamais se conformará se ele for preso por atirar em um delinquente. Impacto no Brasil durante a intervenção federal. A Constituição Federal prevê que durante a vigência da intervenção federal não pode haver qualquer alteração no país. Ou seja, uma emenda à Constituição, uma PEC. A alteração constitucional, isso, por exemplo, a reforma providenciária já morreu. E dezenas de outras PECs.
considerando também que essa regra é válida para todos os estados da federação. Então, até o dia 30 de dezembro, nem a União e nem os estados podem apresentar uma PEC, ou modificar a Constituição Federal ou estadual. No entanto, a taxa de homicídios no Rio de Janeiro não é das mais elevadas, segundo as últimas pesquisas. Segundo as últimas pesquisas, o Rio de Janeiro é o estado, é o 10º estado mais violento do Brasil. Então, acima dele tem Rio Grande do Norte, acima dele tem Alagoas, tem Pernambuco, tem Sergipe, o Maranhão é o 13º mais violento, tem o Ceará. Então, ele não está numa situação de uma taxa tão elevada para que se possa decretar uma isenção. Tem outros estados, tem o Acre, que é o estado que mais cresce, o estado pacato, o índice de criminalidade. Então, ele não está entre os estados mais violentos do Brasil. Além disso, no ano passado, massacres no sistema prisional de Amazonas, de Roraima, levaram luz sobre a expressão da disputa das facções criminosas no país. No Espírito Santo, a Polícia Militar paralisou suas atividades, gerando uma onda inédita de violência no país, ou naquele estado. O pacato, como eu dizia, estado do Acre, se tornou o estado onde a violência mais cresce no país, com decapitações e execuções bárbaras. No início deste ano, testemunhamos o Ceará, com a maior chacina da sua história, seguida de massacres no sistema prisional. No Rio Grande do Norte, forças de segurança entraram em greve, ampliando o cenário da violência. Em Goiás, viveu uma série de rebeliões nos sistemas prisionais. Como se pode verificar, a intervenção no Rio de Janeiro é fruto da conveniência política do atual governo. Vários estados poderiam se enquadrar em uma intervenção federal na segurança pública. A princípio, não tem como se dizer que o Rio de Janeiro é um caso mais grave do que outros estados, como já se especificou. A meu ver, é um retrocesso democrático. E, segundo a estudiosa do assunto, Heloísa Machado, ela diz que a natureza militar do cargo faz com que o interventor fique sob a jurisdição militar e não a civil. Então, esta é a nossa preocupação, é na segurança jurídica do país. Que, veja bem, as polícias militares agora, e os corpos bombeiros, elas estão sob o regimento do R-105, das Forças Armadas. Saiu da jurisdição do Estado da apuração de qualquer fato. Aí sim, a única, o Código Penal Militar, que é a Lei 6.001, e o Código de Processo Militar, que é 6.002, só pode ser aplicado às polícias auxiliares em 3 situações: intervenção federal, neste caso, estado de sítio e defesa, e outra, terceira. Só em 3 situações. E eu vejo que ainda hoje os estados ficam aplicando em forças auxiliares o Código Penal Militar e o processo militar, o que é absurdo. Só se aplica
em 3 situações, são 3 exceções que se aplica o Código Penal Militar e o Código Militar. Hoje, nas polícias militares, se fala em deserção de 8, 10 dias. Não existe deserção em forças auxiliares. Aqui no Maranhão, que se fala em deserção, é abandono de cargo 30 dias, ou 60 descontínuos. E não se aplica deserção. Então, vários estados ainda da federação, talvez por falta de conhecimento do assunto, aplicam a Justiça Militar dos Estados, ficam aplicando indevidamente o Código Processual Militar e o Código Penal 6.001 e 6.002. É absolutamente errado, isso é um absurdo jurídico, que os estados, as Justiça Militar do Estado tem que se adequar à realidade da força da lei estadual e não Código Penal Militar e Código de Processo Penal Militar, que é um absurdo jurídico que se vê não só no Maranhão, mas no Brasil todo. Como eu dizia, o comandante das Forças Armadas, general Eduardo Vilas Boas, declarou publicamente sua preocupação com a frequência do uso das Forças Armadas na segurança pública. O constante emprego das Forças Armadas na intervenção da chamada GLO, que é a garantia da lei e da ordem nos estados. Só no Rio Grande do Norte, as Forças Armadas já foram usadas 3 vezes em 18 meses. 3 vezes em 18 meses. O que nós assistimos é o sucateamento da Polícia Civil, do sistema de segurança pública. E não vejo como uma intervenção das Forças Armadas pode solucionar. Não vamos nos opor às nossas Forças Armadas, que estão cumprindo uma ordem presidencial com a aprovação do Congresso Nacional. Então, aqui não estamos dizendo que a intervenção é ilegal, é totalmente constitucional. Mas a maneira do governo federal intervir é absolutamente errado. O Rio de Janeiro não está entre os estados mais violentos. Ele é o 10º. Tem 9 na frente dele, por situações piores. Segundo o ministro da Defesa, o presidente da República deverá anunciar durante esta semana a criação do Ministério da Segurança, que eu sou também, advogo esta linha há muitos anos, como também o ex-deputado Lorival Mendes, quando deputado federal, ele era uma das suas bandeiras, que terminou perdendo, mas era uma bandeira que nós podemos brigar, para quê? Para que a gente possa ter o tripé: saúde, educação e segurança. A segurança ser um ministério, não tem um ministro para brigar por dinheiro para os estados, como tem para a educação, como tem para a saúde e a segurança, e cortando tudo até chegar onde chegou. Não tem um ministério que cuide exclusivamente disso. Vale ressaltar que a criação desse novo ministério, com absoluta certeza, deverá vir mais verbas para a segurança pública dos estados, igualmente como a educação e a segurança. Fazendo assim o tripé do Estado, nação. Ao longo dos anos, o sistema de segurança pública veio perdendo espaço por falta de ministério, é uma das causas, e também por fato de um trabalho contínuo. Cada governador que não conhece segurança, e na maioria das vezes coloca secretário sem o perfil para o cargo, que não conhece nada de segurança, e muda tudo. Os que fizeram. Isto é criminoso para os estados, que cada governador, eu vou botar um secretário que é meu amigo, é porque esse aqui eu acho que vai dar certo, e bota o secretário. Nós temos aí, se eu for dar exemplos aí de centenas, sem a mínima de condição,
sem a mínima condição de ser secretário de um quarteirão, ou de administrar, ou de comandar um quarteirão. Mas isso é que está a segurança pública, por falta de compromisso com a segurança pública, o profissional e o perfil para o cargo. A meu ver, como eu disse, com a criação do Ministério da Segurança, o governo federal deverá, de imediato, seu primeiro trabalho, sua primeira decisão, é criar um teto mínimo para os servidores do sistema de segurança pública, como tem na educação, como tem na saúde. Então, tem estado, São Paulo é o estado que menos paga policiais, civis, militares, corpo de bombeiros. Então, nós temos que ter um teto mínimo. E o máximo o Estado pode dar. O Estado do Maranhão está numa situação boa. Eu vou pagar mais do que pode. Mas nós temos que ter um teto. Esse aqui é o mínimo. Então, tem Estado que paga muito e tem outro que não paga nada, o salário de miséria. Então, nós temos o Ministério da Segurança. Primeira coisa, o requisito número 1 é determinar um teto, evidentemente, através do processo legal, do sistema de segurança pública no Brasil. O mínimo é isto, e o máximo o Estado pode pagar o que puder. Para a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo Bombeiro, é a razão de várias distorções, como eu já disse, existentes nos estados, tendo como exemplo o Estado de São Paulo, que é um dos que paga mal o sistema de segurança pública. O ministro da Reforma, o ministro da Defesa, disse que a intervenção federal, eu assisti segunda-feira, é eminentemente administrativa, e que disse textualmente que as Forças Armadas não vão ter poder de polícia. Já o coronel Vilas Boas, ratificado pelo ministro da Defesa, disse que iria solicitar mandados de prisão coletivos. Veja bem, em pleno século XXI, a gente ainda tem o desprazer de ouvir dessas autoridades que vai solicitar, junto ao Judiciário, mandados de prisões, mandados de busca e apreensões coletivas, por áreas. Chega na área, invade a casa de todo mundo, vão quebrando tudo. Como é que fica? A Constituição diz que a casa é o alívio inviolável do indivíduo. Então, não se pratica segurança pública nos estados dessa forma. Se pratica com inteligência. Como é que o Estado vai pedir busca e apreensão sem saber o que vai prender? Então, o que eu acho é que as Forças Armadas, em vez de estar no Rio de Janeiro, ela devia estar nas fronteiras, patrulhando as fronteiras, que é a atividade legal das Forças Armadas, para que, com isso, evitar o tráfico de armas, o tráfico de drogas, que todas o que vem de armas e drogas, vem tudo pelas fronteiras. Se o Exército, a Aeronáutica e a Marinha patrulhar as nossas fronteiras, duvido que entrasse. Mas nossas fronteiras tudo aberta. Então não adianta, meus amigos, vir para o Rio de Janeiro e deixar as fronteiras abertas. Continua a mesma coisa. É enxugar gelo. O Jornal Nacional do meio-dia também, de ontem, isso foi dia 19, que eu ouvi ontem, segunda-feira, tendo também afirmado o ministro da Defesa que o Exército não tem de poder de polícia. Então, o que é que mudou no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro, o que é que mudou? Mudou só o secretário, continua a mesma coisa. Se as Forças Armadas não têm poder de polícia, vão fazer o quê? Agora, a minha preocupação, veja bem, eu coordenei uma operação, a maior operação já feita pela Polícia Federal em todos os tempos, em 90, em Roraima, que foi a retirada dos Yanomamis da área indígenas, a retirada dos garimpeiros,
da área indígena dos Yanomamis. Eu comandei a maior operação existente em toda a sua história pela Polícia Federal. E lá, tivemos a reunião com o alto comando, lá com o general de brigada, lá de Roraima. Eu disse, não, aqui as forças agora vão ficar sob o comando do Exército. Eu digo, general, eu gostaria de dizer ao senhor que nós não temos, a Polícia Federal não pode ser subordinada a Vossa Excelência. Primeiro, porque os estatutos são diferentes. Você vai dizer para o agente da Polícia Federal, dizer que ele não vou fazer o quê? O senhor não vai poder prender. A lei é diferente. A lei da Força Armada é uma e da Civil é outra. Agora, neste caso, as Forças Auxiliares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, eles estão na legislação do Exército, é o que diz a Constituição, como diz também o Código Penal Militar, o Código de Processo Militar. Então, eles são Forças Auxiliares. Agora, a Polícia Civil e o Sistema Penitenciário é uma outra legislação. Então, o general, ele vai ter dificuldade de comando imediato. Qual é a diferença? Porque o militar, você diz, não vai, eu prendo. A lei determina. E o civil, não vou fazer, eu vou embora. O que ele vai fazer é estar um procedimento e fazer uma apuração. Mas o fato de imediato passou. Então, esta é a dificuldade. Então, se o Exército, se as Forças Armadas lá não têm poder de polícia, estão fazendo o quê no Rio de Janeiro? Então, nós temos que ter muito cuidado com intervenções. E se a moda pega? Alguém já pensou que é uma ditadura? Veja na Venezuela. Veja no Brasil. O que o povo passou, nossos antepassados, pela ditadura. Já viu você perder seus direitos de ir e vir? Você está em casa de madrugada, sua casa ser invadida. Na maioria das vezes, pessoas inocentes. Isto é uma decisão gravíssima, uma irresponsabilidade do presidente da República. Uma irresponsabilidade do presidente da República. Eu penso que ele viu que não tinha como aprovar a PEC da Previdência. Ele disse, eu vou fazer essa intervenção para justificar essa derrota. Só se pensa isso, porque eu, pessoalmente, eu não acredito que ele esteja tendo essa decisão. Por quê? Porque o Rio de Janeiro não está entre os estados, é o 10º. Tem 9 na frente dele que podia ter intervenção federal, com situações semelhantes. Mas eu tive aqui anotando alguma coisa, já só para concluir. E o Rio de Janeiro, por que chegou a esse ponto? Ter as causas. Como representa a equivocação, como pode ser citado, eu estive lendo agora uma revista, Veja, no dia 17 de fevereiro de 2017. O que diz o jornalista Felipe Moura Brasil, jornalista da Veja, no dia 12 de fevereiro de 2017, diz, com o título de Brizola do Mundo, o governador Leonel Brizola suspendeu toda a ação da polícia no Morro do Rio de Janeiro, abrindo caminho para o regime feudal dos traficantes de drogas, que retribuíram a gentileza, popularizando a cocaína como Brizola. Não é eu que estou dizendo, é o jornalista. Nesse ambiente, o campo tornou-se apropriado para a proliferação da corrupção. Os bicheiros, com o seu poder financeiro, passaram a satisfazer os interesses das autoridades. Em um amplo leque, financiando as escolas de samba, a classe política e corrompendo a polícia. Assim, o jogo de bicho era visto, porém, não era enxergado. A ordem predominante era olhar e não ver, para não contrariar a grande massa interessada, destacando-se políticos, polícia, poder judiciário e empresários. Em 1993,
14 chefões do bicho foram presos no Rio de Janeiro. Só um segundo para concluir, senhor. Pela representação da juíza Denise Brossard. E aqui tem o nome das pessoas que foram presas. Mas como o tempo está terminando, só para concluir. Outro exemplo também do Rio de Janeiro, que deve ser lembrado, e para que se sirva de exemplo para os outros estados, serve para exemplificar a força do crime organizado. A juíza Patrícia Lourival Ascioli reprimiu os crimes praticados, principalmente por policiais corruptos. O crime organizado diminuiu e os seus sustentáculos. Uma grande vitória para o Rio de Janeiro, mas, porém, a história não teve um final feliz. Em agosto de 2011, a juíza foi assassinada por policiais que estavam sendo julgados. Meus amigos, isto é uma reflexão e, na meu ver, foi uma tomada incorreta de decisão do presidente da República. E ainda eu via, quando a aprovação pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, sem ninguém discutir o assunto, querendo apenas servir o presidente da República. Então, nós, deputados, da base do governo, nós temos que ter vontades próprias. Aquilo que se viu ontem e antes de ontem, na Câmara Federal e o Senado, é uma vergonha. A maioria das pessoas votaram sem saber o que está votando, só para agradar o presidente da República. Uma decisão dessa é séria. Deveria ter cumprido os 10 dias. A lei diz que tem 10, só para concluir, senhor presidente, tem até 10 dias. Foi uma irresponsabilidade tamanha. Aqui nós temos, hoje que veio do governo, da Secretaria de Segurança Pública, um projeto de lei, que há muitas coisas a ser consertadas. Nós não poderemos tirar direitos que já as pessoas, policiais, já havia muitos anos. Criar conselhos que ninguém sabe o que vai fazer. Então, nós temos que ter a responsabilidade de ler, discutir, vamos fazer uma audiência pública para que a gente possa saber o que está votando. Por isso é que no ano passado, chegou no dia do encerramento, não tinha como se analisar um projeto de lei grande que mexe com a estrutura de toda a polícia. Que aqui na minha época, eu deixei Secretaria de Segurança, ou o sistema de segurança integrado. Nós não podemos desintegrar num caso que deu certo. Nós temos que continuar com a integração. Onde tem uma delegacia regional, tem que ter uma companhia independente ou um batalhão, tem que ter um Ciretran, tem que ter de forma integrada. Sabe, senhor presidente?